Olá, está no ar mais uma edição do documentário Os Segredos da Natureza, aqui na Rede Brasil TV. Hoje vamos viajar para um dos lugares mais remotos e surpreendentes do planeta, a Geórgia do Sul. Localizada no coração do Atlântico Sul, esta ilha gelada guarda paisagens majestosas, vidas selvagens, exuberantes e histórias que marcaram a exploração dos oceanos. Prepare-se para descobrir como a natureza se impõe com força e beleza nesse território quase intocado. Fique conosco e embarque nessa expedição rumo a um verdadeiro mundo selvagem. Os pinguins da Geórgia do Sul não vivem sozinhos. Eles formam colônias impressionantes que podem reunir centenas de milhares de indivíduos, criando um espetáculo visual de interação e organização. Essas colônias são um dos aspectos mais fascinantes da vida dos pinguins, pois refletem a incrível capacidade dessas aves de se adaptarem e cooperarem em ambientes desafiadores. Cada espécie de pinguim da Geórgia do Sul escolhe habitats específicos que atendem às suas necessidades, desde as praias de areia até as encostas rochosas. Por exemplo, enquanto o pinguim de Adélia prefere as áreas mais planas e protegidas, outras espécies, como o pinguim de Magalhães, escolhem locais mais elevados para evitar possíveis inundações e predadores. Dentro dessas colônias, o território é muito importante. Os pinguins não apenas escolhem um lugar para viver, mas também defendem seus ninhos com zelo, muitas vezes cavando pequenas depressões no solo ou utilizando pedras para construir um local seguro onde possam criar seus filhotes. Eles têm uma comunicação impressionante, com vocalizações e até movimentos corporais que ajudam a manter a ordem e a coesão da colônia. Essas interações organizadas são, de certa forma, um reflexo de como a vida em comunidade foi projetada de maneira magnífica por Deus. A cooperação entre os pinguins, para garantir a sobrevivência e o bem-estar de seus filhotes, é uma das maravilhas que encontramos na natureza, mostrando como até as menores criaturas dependem umas das outras em um grande ciclo de vida. Essas estratégias de convivência e organização são chave para o sucesso dessas colônias, garantindo que os pinguins da Geórgia do Sul possam enfrentar as duras condições do ambiente e prosperar. Entre as diversas espécies de pinguins que habitam aqui, o pinguim-rei se destaca como o verdadeiro nobre da ilha. De acordo com pesquisas e registros científicos, com uma população que ultrapassa os 2 milhões de indivíduos, os pinguins-rei são uma das espécies mais icônicas da região. Facilmente reconhecíveis por sua plumagem preta e dourada, que confere um ar majestoso a esses pinguins. Esses pinguins possuem uma presença imponente e são conhecidos por sua elegância e porte. Sua plumagem, que transita entre o preto e o dourado, é um reflexo de sua adaptabilidade e resistência, que os ajuda a sobreviver nas águas geladas e a se destacar em meio a tantas outras espécies.
Eles são os maiores pinguins da Geórgia do Sul, sendo um símbolo de força e resiliência no ambiente extremo da ilha. Uma característica única do pinguim-rei é o seu ciclo reprodutivo. Enquanto muitas espécies de pinguins conseguem criar seus filhotes em um curto período de tempo, o pinguim-rei possui o mais longo período de incubação entre todos os pinguins, levando cerca de 14 meses para criar um filhote. Esse ciclo longo é uma adaptação às rigorosas condições do ambiente antártico, permitindo que o filhote se desenvolva adequadamente antes de enfrentar os desafios do mundo exterior. É fascinante como Deus, o Criador de todas as coisas, planejou um ciclo reprodutivo tão detalhado, ajustando-o perfeitamente ao ritmo das estações e às necessidades dos pinguins-rei. Esse tempo prolongado também reflete o cuidado e a paciência dos pais na criação de seus filhotes, um exemplo claro de como a natureza é minuciosamente equilibrada para garantir a sobrevivência das espécies. Entre todas as espécies de pinguins que habitam a Geórgia do Sul, o pinguim macaroni é de longe o mais numeroso, com uma população que ultrapassa a impressionante marca de 5 milhões de indivíduos, dados levantados em registros científicos e pesquisas. Sua capacidade de formar grandes colônias é algo notável, transformando a paisagem dessa região em um espetáculo de vida e movimento, como uma verdadeira multidão de pinguins em constante atividade. O pinguim macaroni é facilmente reconhecido por sua característica crista amarela, que se estende desde a parte superior da cabeça até as laterais, dando-lhe um aspecto único e quase pitoresco. Esses pinguins são excelentes escaladores e preferem áreas rochosas, onde podem se abrigar e construir seus ninhos. As rochas fornecem proteção contra as inundações e os ventos fortes que frequentemente atingem a ilha, tornando esses locais perfeitos para a criação de filhotes. Além disso, sua habilidade para escalar é crucial para o seu modo de vida. Ao contrário de outras espécies que preferem terrenos mais planos, os pinguins macaroni se destacam pela sua destreza em ambientes mais íngremes, utilizando suas garras e força para escalar com agilidade, o que garante seu lugar em lugares menos acessíveis aos predadores. Sua grande população e suas habilidades de adaptação fazem do pinguim macaroni um exemplo impressionante de como a natureza molda as espécies para prosperarem nas mais desafiadoras condições. Eles são verdadeiramente a alma da multidão da Geórgia do Sul, um símbolo de resistência e convivência em um dos ambientes mais inóspitos da Terra. Já o pinguim gentoo é um dos habitantes mais dinâmicos e ágeis, destacando-se não apenas pelo seu charme, mas também pela sua incrível velocidade.
Com uma população de cerca de 100 mil indivíduos na ilha, os pinguins Gentoo são uma presença constante nas águas geladas e nas praias rochosas. O que realmente os torna fascinantes é a sua habilidade de nadar em altíssimas velocidades. Eles são, de fato, os pinguins mais rápidos debaixo d'água, sendo capazes de alcançar impressionantes 36 km por hora enquanto nadam. Isso os torna predadores ágeis e eficientes, capazes de se alimentar rapidamente de peixes e outros pequenos organismos marinhos, além de se desviarem com facilidade dos poucos predadores que podem encontrar nas águas. Sua velocidade é um dos principais fatores para sua sobrevivência e sucesso na ilha. Além de sua agilidade na água, os pinguins Gentoo também são conhecidos por sua inteligência e capacidade de adaptação, o que os ajuda a prosperar em um ambiente tão desafiador. Eles se destacam em áreas rochosas, onde constroem seus ninhos com cuidado e protegendo-os de predadores. Embora a Geórgia do Sul seja principalmente um lar para várias espécies de pinguins, algumas espécies visitam a ilha apenas ocasionalmente, adicionando um toque de diversidade à vida selvagem da região. O pinguim de barbicha é um desses visitantes, conhecido por sua aparência peculiar. Esses pinguins, que geralmente habitam as ilhas mais ao norte da Antártida e visitam a Geórgia do Sul em menor número. O que os torna facilmente reconhecíveis é a linha preta fina que se estende sob seu queixo, lembrando uma barbicha, o que é a origem de seu nome. Apesar de sua presença ser menos frequente, esses pinguins trazem uma energia única às colônias da ilha quando estão por lá. Outro visitante raro é o pinguim de Adélia, que é encontrado nas regiões mais frias da Antártida. Seu avistamento na Geórgia do Sul é raro, mas quando ocorre, ele adiciona um toque antártico à biodiversidade local. O pinguim de Adélia é uma das espécies mais adaptadas aos climas extremamente gelados, e sua presença é um lembrete da proximidade da ilha com as zonas mais rigorosas do continente antártico. Esses visitantes ocasionais ilustram a complexidade e a fluidez da vida selvagem da região, com espécies que, embora não sejam residentes permanentes, contribuem para o dinamismo e a riqueza da biodiversidade. Os mares do Oceano Atlântico Sul ao redor da Geórgia do Sul são um verdadeiro banquete natural, repletos de recursos que sustentam não apenas os pinguins, mas uma diversidade impressionante de vida marinha. É nesse ambiente frio e abundante que os pinguins encontram sua fonte de energia, mergulhando nas águas ricas para se alimentar de krill, lulas e pequenos peixes. Esses alimentos são a base da dieta dos pinguins, e a abundância dessas criaturas no oceano é um dos fatores que tornam a Geórgia do Sul um habitat tão especial.
krill, em particular, é um pequeno crustáceo que forma grandes cardumes e serve como pilar alimentar de muitos animais marinhos. A concentração de krill nas águas próximas à ilha é tão alta que pode colorir o oceano com tons avermelhados em algumas áreas, criando um espetáculo visual que reflete a vida pulsante sob as ondas. Porém, o Atlântico Sul, em torno da Geórgia do Sul, não é apenas um paraíso de abundância. É também o palco de uma competição feroz. Os pinguins dividem os recursos marinhos com outras espécies, como as focas, aves predadoras conhecidas por sua destreza, e as imponentes baleias, que consomem toneladas de krill diariamente. Essa coexistência cria uma dinâmica fascinante, onde cada espécie desempenha um papel essencial no delicado equilíbrio do ecossistema. Observar os pinguins em ação, mergulhando e caçando em meio a essa intensa competição, é um lembrete de sua incrível resiliência e capacidade de adaptação. Cada mergulho é uma combinação de precisão e sobrevivência, uma corrida contra o tempo e contra outros predadores. Embora aqui seja um refúgio para milhões de pinguins, a vida na ilha está longe de ser tranquila. A luta pela sobrevivência é um desafio diário, marcado por ameaças vindas tanto de predadores quanto das mudanças no ecossistema. Entre os predadores mais frequentes estão as 30 réis ártico, ou também, como é conhecida, andorinha do mar ártico, essas aves marinhas que sobrevoam as colônias em busca de ovos ou filhotes vulneráveis. Suas investidas são rápidas e precisas, obrigando os pinguins a estarem sempre em alerta. Já no mar, os leões marinhos e até os imponentes elefantes marinhos representam um perigo significativo. Eles podem atacar pinguins adultos que se aventuram muito próximos de suas áreas de caça, transformando um mergulho de alimentação em uma corrida pela vida. Além das ameaças diretas, as mudanças climáticas representam um desafio ainda maior, afetando o delicado equilíbrio do ecossistema. Durante os anos de El Niño, por exemplo, as correntes oceânicas mudam, resultando em uma redução na disponibilidade de krill, a principal fonte de alimento para os pinguins. Essa escassez desencadeia uma cadeia de impactos. Os pinguins adultos precisam se aventurar mais longe para encontrar comida, deixando os filhotes mais expostos, enquanto sua própria energia é esgotada, diminuindo a taxa de sobrevivência. Essa luta constante entre ameaças naturais e mudanças globais revela a resiliência dos pinguins dessa ilha. Eles enfrentam as adversidades com uma determinação impressionante, adaptando-se a cada desafio que a natureza impõe.
Uma das fases mais desafiadoras na vida dos pinguins da Geórgia do Sul é o ritual anual da muda de pena. Esse processo essencial, mas exaustivo, transforma suas vidas por várias semanas e exige uma enorme resistência física e psicológica. Durante a muda, os pinguins precisam substituir toda a plumagem antiga por uma nova, essencial para manter sua capacidade de isolamento térmico nas águas geladas do Atlântico Sul. No entanto, esse processo tem um custo alto. Enquanto trocam suas penas, os pinguins não podem entrar na água para caçar, pois a plumagem incompleta os torna vulneráveis ao frio extremo. Assim, eles dependem exclusivamente da gordura corporal acumulada durante as semanas anteriores para sobreviver. O impacto desse ritual é impressionante. Em apenas algumas semanas, os pinguins podem perder até 20% de seu peso corporal, já que enfrentam longos períodos sem alimentação enquanto permanecem em terra firme. Essa fase os deixa visivelmente mais magros e enfraquecidos, mas também é um momento crítico para garantir sua sobrevivência futura, já que uma plumagem nova e saudável é indispensável para as águas hostis da Geórgia do Sul. Visualmente, a muda é fascinante. Os pinguins adquirem uma aparência desgrenhada, com pedaços de penas antigas se soltando, revelando a nova camada por baixo. O contraste entre o aspecto desajeitado durante o processo e a elegância restaurada ao final é um espetáculo que reflete a incrível resiliência dessas aves. Esses pinguins não são apenas fascinantes por sua aparência ou comportamento, mas também por algumas características curiosas e únicas que tornam essas aves ainda mais intrigantes. Uma dessas características é a vocalização única de cada pinguim. Apesar de viverem em colônias que podem abrigar milhares de indivíduos, cada pinguim é capaz de reconhecer o som específico de seu parceiro ou filhote. Esse sinal sonoro, personalizado, é como uma impressão digital acústica, permitindo que eles se reencontrem mesmo em meio ao barulho incessante das colônias. Outro fato impressionante é a habilidade dos pinguins-rei de realizar mergulhos profundos. Essas aves podem atingir incríveis 300 metros de profundidade em busca de alimento. Essa capacidade os torna verdadeiros mestres do oceano, adaptados para explorar as regiões onde o krill e outros pequenos organismos marinhos se concentram, longe do alcance de muitos outros predadores. Quando se trata da construção de ninhos, o comportamento dos pinguins gentoo chama atenção. Eles são conhecidos por construir ninhos com pedras, que cuidadosamente coletam e empilham para criar um espaço seguro para seus ovos. No entanto, esses pinguins não hesitam em roubar pedras dos ninhos de outros membros da colônia, gerando pequenas disputas que são, ao mesmo tempo, cômicas e impressionantes pela criatividade.
Essas curiosidades mostram que os pinguins são mais do que sobreviventes das condições extremas. Eles também são engenhosos, habilidosos e profundamente conectados ao ambiente que habitam. Cada comportamento observado é uma janela para a complexidade de suas vidas e um lembrete de quão fascinante é o mundo natural. Incrível, não é? A Geórgia do Sul nos lembra que, mesmo nos cantos mais distantes do planeta, a natureza revela sua perfeição e grandiosidade. Se você quiser continuar explorando esse tema e acessar conteúdos exclusivos, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece agora na tela. Agradecemos a sua companhia nesta jornada e te esperamos no próximo Os Segredos da Natureza. Até lá!